Simbora! Considere ainda que o ruído de fundo nessa sala de aula pode chegar a 45 decibéis. Então, peraí, ó. Ruído de fundo nessa sala de aula pode chegar a 45 decibéis. Pessoal, ruído de fundo não é o ruído que vem do fundo da sala não, tá? Porque tem aluno conversando lá no fundo. Ruído de fundo é simplesmente o barulho que vem do ambiente externo. Então, às vezes a escola é próxima de uma rua, ou está tendo uma obra ali perto dessa escola. E esse ruído de fundo é simplesmente o barulho mesmo que você tem naquele ambiente. Então, na sala de aula, mesmo com todos os alunos e o professor calados, né, sem falar nada, já existe um certo barulho que, de acordo com o texto, é de 45 decibéis. E que, para ser compreendida, o nível sonoro da fala do professor deve estar 5 decibéis acima desse ruído. Ou seja, se o ruído de fundo é de até 45 decibéis, na pior das hipóteses, o professor tem que emitir um som com 5 decibéis a mais. Pessoal, olha só isso, 45 decibéis. Se ele tem que emitir 5 decibéis a mais, então o professor tem que emitir um som a 50 decibéis de nível sonoro, de sonoridade. O problema é que se você está muito longe do professor, você não recebe esses 50 decibéis, porque com a distância o nível sonoro vai diminuindo. E é isso que aparece aqui nesse gráfico do nível sonoro de acordo com a distância. Então, para um valor máximo do ruído de fundo, por isso que estamos assumindo os 45 decibéis do ruído de fundo, qual é a maior distância que um estudante pode estar do professor para que ainda consiga compreender a sua fala? Então é uma questão muito mais de interpretação de gráfico do que... Opa, com licença, deixa eu atrapalhar seu vídeo aqui rapidinho para te dar um aviso mega importante. Dia 18 de novembro, às 7 horas da noite, eu vou abrir a Black Physicae, a melhor plataforma de física pelo menor preço de 2025. Para de sofrer com a física e vem aprender física de verdade. Te espero lá. Então é uma questão muito mais de interpretação de gráfico do que nível sonoro, intensidade sonora. Então é uma questão cujo contexto é de ondulatória, o contexto. Mas a resolução de fato, só interpretação de texto com interpretação de gráfico. Então o professor tem que emitir um som de 50 decibéis, na verdade ele emite um som maior do que isso, né? De tal forma que nesse ponto aqui, ó, a 3 metros de distância, a intensidade já diminuiu para esse valor aqui, em decibéis, igual a 50. Ou seja, essas pessoinhas aqui na frente conseguem escutar o professor. Essas vão conseguir. Mas se você estiver mais pro fundo da sala, aí o nível sonoro já fica menor que 50, não vai passar de 5, né, acima desse ruído. Então esse aluno já não escuta mais, esse também não, e assim por diante, né? Prontinho, gabarito, 3 metros é a maior distância que um aluno deve estar do professor. Ficamos então com a letra A. E aí, pessoal, fez sentido essa? Questão fácil, tá? Questão fácil. Essa aqui não tem nem o que discutir, pessoal. Essa daqui é fácil. Foi só realmente ler o texto, procurar no gráfico onde que é 5 decibéis acima desse ruído de 45.